Quem nunca passou pelo silêncio de Deus, não é verdade? É uma situação desafiadora, porque você ora, você pede, você fala com Deus, você clama para Deus te responder, mas é como se o céu tivesse de bronze e não deixa a resposta de Deus descer para nós. É uma situação complicada que todo cristão vai passar na sua caminhada com Deus. Se você é cristão e você nunca passou por um momento que o silêncio de Deus era tão absurdo que você se sentiu sozinho, pode ter certeza que em algum momento da sua caminhada na fé você vai passar por isso. Porque, na verdade, até o Senhor Jesus passou, né? Lá no jardim de Getsemane, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele orou: se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E naquele período, Deus não respondeu. Deus se manteve em silêncio total. E eu creio que isso colaborou muito para a aflição de Jesus naquele momento. E a Bíblia fala que a aflição dele foi tão grande que ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Então, o silêncio é um período desafiador. Mas, por um outro lado, eu tenho aprendido com a minha caminhada com Deus que em tudo Deus nos ensina algo. E não é diferente com essa situação, com o silêncio que Deus fica às vezes com a gente. Muitas pessoas estão passando por isso. Deus mostrou esse tema e eu creio que vai abençoar muita gente. Se nós observarmos atentamente o Evangelho de Mateus no capítulo 26, a partir do verso 38, conta ali a história, né, quando Jesus estava no jardim de Getsemane, caminhando para a crucificação, e os detalhes nos mostram que Jesus não estava sozinho fisicamente, os discípulos estavam com ele. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi aqui no verso 40 e 43, que eu vou ler aqui para vocês. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Voltando, achou-os outra vez adormecidos. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, nós vemos que Jesus estava ali, fisicamente os discípulos estavam junto com ele. Mas, nessa guerra, nesse momento espiritual, totalmente espiritual que Jesus estava passando, ele estava sozinho. Os discípulos estavam somente de corpo presente, mas não puderam orar junto com Jesus nem por uma hora. A palavra de Deus nos mostra que muitas vezes, no período que nós estamos vivendo, um silêncio de Deus, ele vai nos deixar sozinhos. Ele vai nos deixar isolados. E você às vezes não está entendendo isso. Antes de aprofundar sobre o tema real do vídeo, que não era nem isso, Deus já está mudando tudo aqui, você precisa entender que existem momentos que Deus está em silêncio e juntamente com o silêncio de Deus vem a solidão. Deus vai te deixar sozinho ali por um momento. Não porque Ele quer te punir, não é porque Ele quer que você sofra de maneira alguma, mas porque Ele quer que você aprenda a descansar nele, a confiar nele. Talvez Ele quer te ensinar alguma coisa nesse período. E talvez, geralmente, a gente fica buscando, sabe, pessoas. Ah, eu vou falar com fulano. Não, eu vou falar com meu pastor. Não, eu vou orar. Eu vou mandar uma mensagem para a irmã lá da igreja, porque ela sempre tem uma palavra, ela vai me falar alguma coisa que eu estou muito confuso. E você não está entendendo. Deus quer ficar sozinho com você. Não traga para a sua aflição ali que você está vivendo em Deus pessoas quando Deus quer que você esteja só. Eu sei que é difícil isso, não é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus, sabendo tudo que ele ia passar, ficar ali sozinho? Os discípulos não podiam nem orar com ele, não conseguiam orar com ele. Pensa como foi essa situação, não foi fácil. Mas nós precisamos entender que existem momentos que isso vai acontecer com a gente. E o que Deus nos mostra
é que nesse período que Ele nos deixa sozinho, não adianta a gente querer trazer pessoas para esse período que nós estamos vivendo com Deus. Você está vivendo ali um tempo que Deus está te chamando para depender dEle, para confiar nele. E Deus quer que você fique a sós com Ele, para que Ele possa te ensinar algo no período do silêncio, para que Ele possa te mostrar uma coisa que talvez você não está enxergando. Isso falou muito forte comigo, falou muito forte ao meu coração, porque nos últimos dias eu passei por uma experiência parecida. Eu estava um pouco preocupada e até um pouco ansiosa, porque eu vinha orando, pedindo a Deus que Ele falasse comigo, mas Deus não falava nada. Deus não me mostrava a direção que eu estava buscando. E eu comecei a ficar aflita, eu falei, meu Deus, e preocupada. Sabe quando você começa a se preocupar, quando você começa a falar, meu Deus, Deus não fala comigo e eu não sei o que eu faço. Enfim, o período de silêncio que todos nós sabemos como que é. E nós cristãos, nós entendemos que nós não podemos tomar decisões sem consultar a Deus primeiro. Então, eu não queria e não ia mesmo tomar nenhuma decisão sem que Deus me desse a direção se aquela era a coisa certa a ser feita. Então eu orei, eu busquei, eu falei, meu Deus, me mostra. Deus não me respondia. E outra coisa que Deus quer nos ensinar. Nós somos uma geração que queremos tudo para ontem. Antigamente, né, os mais antigos vão lembrar que tudo era por carta. Se você queria falar com alguém, se você queria comunicar algo a alguém, era cartas. Escrevia ali e mandava. Quanto tempo demorava para chegar uma carta? Para a pessoa abrir a carta, ler, responder, enviar a carta de volta para a gente? Era muito tempo que levava esse processo. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo ali no celular, as mensagens, né? WhatsApp, até a comida hoje em dia nós queremos rápido, coisas que tirou ali da geladeira, colocou no fogão e está pronto. Colocou no micro-ondas, 3 minutos está pronto. Nós não queremos mais esperar por nada. E nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente ora hoje e daqui 20 minutos nós já queremos ter a resposta de Deus. Mas não é assim que funciona com Deus. Com Deus é diferente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então, eu percebi, Deus me falou, na verdade, né, que um pouco dessa aflição que eu estava sentindo era por conta da agonia de querer tudo para ontem, de querer tudo rápido, no mesmo instante. Não, eu orei hoje, então no máximo amanhã Deus já vai me dar essa resposta, eu já vou fazer tal coisa, já vou fazer tal coisa. E a gente esquece de esperar, a gente esquece de confiar que Deus sabe de todas as coisas. Será que a gente está pronto para receber a resposta que a gente está buscando? A gente tem que observar isso, porque muitas vezes a gente fica nessa ânsia de não, porque eu vou orar, Deus vai me responder, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo, aí eu vou fazer aquilo outro, e fulano não sei o que e tal e tal. E Deus quer que a gente simplesmente ore, fale com Ele e confie, descanse, espere. Obviamente, enquanto Ele não falar, a gente não vai tomar decisão nenhuma. Enquanto Ele não fala, a gente não vai agir. Mas nós, como somos apressados, a geração do fast food, né? Nós queremos tudo para ontem. E com isso, Deus também nos ensina que o tempo dele é diferente do nosso. Então, talvez você que está aí me assistindo, está desesperado, está tendo crise de ansiedade, está angustiado, está ali, sabe, apavorado, porque você orou. Não sei quanto tempo que você orou, há quanto tempo que você vem pedindo algo a Deus, e Deus ainda não te respondeu, e você já está ali, meu Deus, não, porque, gente, Deus trabalha diferente da gente, e a gente precisa aprender isso. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. A gente quer tudo para ontem, mas Deus sabe o amanhã, Ele vê lá na frente, Ele sabe se a gente está preparado para ouvir o que Ele quer nos falar.
Então descansa. A partir de hoje, confia mais. Espera mais um pouco. Espera o tempo de Deus. Na hora certa, Ele vai falar com você. Não tenha dúvidas disso. Se Deus está usando esse vídeo para falar com você, já curte o nosso vídeo, já se inscreve no canal e comenta aqui abaixo qual foi a experiência, o que Deus tem falado com você. E nesse dia eu já acordei preocupada, pensando, né? Meu Deus, eu preciso que o Senhor me responda, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso da direção do Senhor, o que eu faço? E aí eu decidi que eu tinha que colocar ali tudo diante de Deus, em oração, abrir o meu coração e despejar tudo o que estava se passando, né? E aí foi quando eu me ajoelhei, coloquei um fundo musical, porque eu gosto sempre de orar ou com um louvor mais baixinho, mais tranquilo, ou um fundo musical. Coloquei ali, me ajoelhei e comecei a falar com Deus. E comecei a derramar diante dele tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava se passando. Abri o meu coração mesmo para Deus. E Deus me respondeu como aquele vento suave, sabe, aquela brisa suave que vem, aquela tranquilidade. E ele me lembrou do que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que eu vou ler aqui para vocês. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Olha só, né? Jesus estava no barco com os discípulos, quando ali começou uma tempestade tão grande, tão forte, que as ondas do mar iam por cima do barco e já iam enchendo o barco. Então, assim, não era uma tempestade tranquila, né? Mas vamos prosseguir aqui. E ele estava na polpa, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nessa passagem, está muito claro aqui. Jesus estava dentro do barco. Jesus não estava do outro lado da praia. Jesus não estava longe. Jesus estava no barco, dentro do barco. Mas, quando a tempestade chegou, Jesus dormia. Jesus estava em silêncio. Jesus estava tranquilo, dormindo, em silêncio. E os discípulos ficaram apavorados. Eu creio que eles pensavam assim: Jesus está aqui no barco com a gente, essa tempestade, e não está vendo, ele está dormindo. Como que ele consegue dormir diante de uma tempestade dessa? O barco está quase virando, a gente vai morrer tudo aqui. A Bíblia deixa bem claro: Jesus não estava ausente, ele somente dormia, mas ele estava no barco. Não é porque Deus está em silêncio na sua vida que Deus não está com você. Não é porque você ora há meses, há anos, seja lá o tempo que for, e Deus ainda não te respondeu naquilo que você precisa, aquilo que você busca, que Deus está ausente. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está com você. Não é porque Deus está em silêncio em uma situação da sua vida que Deus não está agindo. Em nome do Senhor Jesus, coloque a sua fé naquilo que Deus já te falou. Coloque a sua fé na palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. Talvez com toda essa situação de silêncio de Deus que está te deixando desesperado, Deus está querendo que você confie. Confie em mim. Deus está te dizendo: confie em mim, eu estou no barco. Não é porque eu estou em silêncio que eu não estou com você. Não é porque eu estou em silêncio que eu te abandonei. Eu continuo no barco. Eu só quero que você confie. Eu só quero que você descanse em mim. Quantas vezes Deus já mostrou que Ele estava com você, que Ele sempre esteve com você, que Ele nunca te deixou. Creia nisso. Segura essa palavra com toda a sua força
Não deixe essa palavra para trás. Não duvide do que Deus já falou para você antes da tempestade chegar. No verso 35 está bem claro, Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado. Ele já tinha falado que eles iam passar. Será que você não está olhando demais para as circunstâncias e porque Deus está em silêncio você tem se esquecido até do que Ele já falou que Ele iria fazer? Ele já te disse que você ia chegar, Ele já falou que Ele ia libertar, Ele já falou que Ele ia tocar no seu casamento, Ele já falou que Ele ia te transformar, mas por conta do silêncio que temporariamente está acontecendo na sua vida, você deixa de olhar para o que Jesus fala e você começa a olhar para a circunstância, você começa a olhar para a tempestade. E hoje Deus está chamando a sua atenção para agora você olhar somente para Ele, para você crer que independente se Ele está em silêncio, se Ele não está falando como você gostaria que Ele falasse, Ele continua no barco. É muito forte isso, que a gente não está ouvindo, porque Deus até não está falando com a gente tende a ficar com medo, a ficar com receio, Deus não está comigo, Deus isso, Deus aquilo, só que Deus está com você sim. Deus está no seu barco. Não é porque Ele está em silêncio que Ele está ausente. O silêncio de Deus não significa ausência do barco. Creia nisso. Recebe essa palavra hoje para a sua vida, porque eu tenho certeza que ela é uma resposta de Deus para você. Assim como foi para mim, é para você também. Agarre essa palavra com todas as forças e creia, porque se Ele disse que você vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado. E Deus é tão maravilhoso, tão detalhista, tão poderoso, que enquanto eu estava fazendo essa oração, como eu disse um pouquinho atrás, eu sempre gosto de colocar um louvor mais baixinho ou um fundo musical nos meus momentos de oração. E esse exato momento estava tocando uma música que é maravilhosa, que fala exatamente sobre isso, sobre você não se preocupar com o seu amanhã, sobre você não se preocupar com o seu futuro, no sim ou no não, na provisão ou na escassez, independente do que esteja acontecendo, seja lá qual for a situação que você está vivendo, Deus está nos convidando a crer que Ele está no controle. E tanto que no final da música ainda falava exatamente sobre essa mesma passagem. Então, Deus é um Deus que fala e Deus é um Deus que confirma. Ele falou comigo na minha mente, na minha cabeça, Ele falou comigo sobre essa passagem de Marcos, capítulo 4. Eu lembrei na hora. Na hora eu já vi que era Deus falando comigo. Depois, quando eu já estava finalizando a minha oração, que eu fui prestar atenção no louvor, que eu nem estava prestando atenção no momento da oração. Eu estava tão ali, entregue a Deus, que eu não estava nem ouvindo o que estava sendo cantado. E no finalzinho da oração, quando eu já estava ali para finalizar, para encerrar, foi quando eu prestei atenção, foi quando eu percebi que estava tocando esse louvor. E falava exatamente sobre essa passagem, de quando Jesus estava no barco. Estava tempestade, mas Jesus continuava no barco. Então hoje Deus quer te chamar a descansar nele. Se você estava ansiosa, preocupada, aflita com alguma situação, entregue isso hoje nas mãos de Deus. Creia que o silêncio dele não é sinônimo de abandono. O silêncio dele não significa que ele está ausente. Deus está com você dentro do seu barco, Jesus está contigo. Não tenha medo, não tenha medo. Por mais que os seus problemas estejam acima da sua cabeça, por mais que a situação esteja te tentando sufocar, creia. Creia no que Jesus te disse, se agarre a essa palavra e não solte. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa palavra falou com você. Se você recebe hoje essa palavra como uma resposta do céu para a sua vida, escreve aqui abaixo nos comentários. Conta pra gente qual foi a experiência que você teve, o que Deus falou com você. E é isso, gente. Eu espero de coração que esse vídeo tenha sido uma ferramenta de Deus para te alertar, para abrir os seus olhos, para acalmar o seu coração se você estava ansioso, preocupado, tenso, aflito. Que esse vídeo seja como um bálsamo no seu coração, para curar, para lavar, para te tranquilizar e te dar a certeza de que Deus está te ouvindo. Que Deus está no seu barco, que Deus está com você. Em nenhum momento Ele te abandonou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Já se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Curte o vídeo, envie esse vídeo também para aquele seu amigo, familiar ou conhecido que precisa também ouvir essa palavra
porque eu creio que vai ser uma bênção para ele, assim como foi para mim e assim como foi para você também. Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!